Efésios, capítulo 6. Olha o que diz lá o versículo 10. Esse texto é bem conhecido. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Preste bem atenção, amados. Hoje nós vamos falar sobre as armaduras, os elementos da armadura. Nós não vamos falar de como temos que combater o inimigo. Muito pelo contrário. Nós vamos hoje, amados, refletir sobre um ensinamento que o Senhor nos traz de não combater o inimigo diretamente. Isto em alguns momentos será necessário, mas existe uma maneira de você combater o inimigo sem estar exatamente frente a frente com ele. Aliás, amados, se todos nós tivéssemos a sabedoria de aplicar isto que nós vamos aprender hoje com o Senhor, nós evitaríamos muitos dissabores em nossas vidas. Nós evitaríamos muitos problemas que nós mesmos somos os responsáveis e causadores. A Bíblia diz aqui que nós temos que nos revestir dessa armadura de Deus, nós temos que usar o escudo da fé para aplacar os dardos inflamados, as setas inflamadas que Ele lança contra nós. Sim, Ele diz que nós temos que ter a espada, que é a palavra, para saber como vencê-lo. Sim, que nós temos que preparar os nossos pés e ter eles protegidos com as sandálias que representam o ato de você levar a palavra, evangelizar, a couraça da justiça. Tudo isso é necessário. Mas Paulo nos chama a atenção aqui, amados, para algo importante. Diz que o nosso inimigo, ele tem astutas ciladas. E talvez você possa pensar, o que significa, o que significa a palavra astuto aqui já no original, o que Paulo quer dizer sobre isso? Ser astuto é ser preparado, hábil, para conseguir enganar. Se você procurar, uma das descrições do significado dessa palavra astuto, é você estar sempre preparado, você ser uma pessoa muito boa na arte de enganar as pessoas, de conseguir persuadir as pessoas para que elas então façam a sua vantagem. É conseguir tirar vantagem de algo ao seu favor. Isso é ser astuto. E o que são ciladas? Ciladas são armadilhas que você não vê e que estão sobre o teu caminho, que muitas vezes as pessoas fazem para poder prender animais, caçar animais. As ciladas são armadilhas que são criadas, e elas têm como um propósito que o alvo da cilada não enxergue que ela está correndo risco de vida e que ela pode ser aprisionada. Então a Bíblia diz que o nosso inimigo, ele cria astutas ciladas, ou seja, ele é preparado, ele é hábil para fazer com que eu seja enganado por ele e cumpra a vontade dele, sem eu perceber que eu estou caindo numa cilada. Esta é a principal característica do diabo, amados. Dentre muitas características que ele possui, a principal habilidade dele é conseguir conduzir as pessoas cegamente para a morte. Conseguir fazer com que as pessoas, sem perceber, elas estão sendo persuadidas, elas estão caminhando achando que não há perigo, caminhando pela floresta, saltitando, feliz e cantando, mas não percebe que logo à frente existe uma armadilha, e tudo isso faz parte do propósito do inimigo das nossas almas. E uma destas armadilhas que o inimigo utiliza e que tem causado, amados, um efeito muito poderoso e devastador, é exatamente criar em nós a necessidade de dar atenção a coisas, amados, que nós deveríamos nem sequer pensar. Uma das armadilhas do inimigo é exatamente começar a colocar pensamentos, ideias, conceitos, para que nós começamos a nos desviar do nosso caminho. Nós vamos falar sobre isto hoje.
que as astutas ciladas do inimigo é a causa de muitos serem consumidos e destruídos. Vamos abrir as nossas Bíblias lá num dos últimos livros da Bíblia, o livro de Tiago, no capítulo 1. Se você voltar de trás para frente, tem Apocalipse. Antes de Apocalipse tem Judas. E aí vai ter as 3 cartas do apóstolo João. Depois vão ter 2 cartas do apóstolo Pedro. E aí você vai chegar em Tiago. É o livro após Hebreus. Tiago capítulo 1. Preste atenção nesse versículo. Esses 3 versículos são daqueles versículos que você tem que pintar, destacar. Enfim, de alguma maneira, sempre quando você estiver passando, leia isso. É importante você não se esquecer deste princípio. Tiago capítulo 1, versículo 13, 14 e 15, diz assim: Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. 14, mas cada um é tentado quando, presta atenção na palavra, atraído e engodado, ou seja, seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. O que ele está ensinando aqui? Que Deus não nos tenta, Deus não nos pressiona contra a parede para que nós venhamos então a mostrar a força e a capacidade que nós temos. Deus não faz isto. Deus não nos força contra o pecado. Quando o homem, isso daqui é um princípio, amados, preste atenção. Ele diz que o homem, ele é tentado, as propostas vêm para ele, mas não da parte de Deus. Ele é tentado quando ele olha as 2 palavras que estão descritas no versículo 14, quando ele é atraído. O que é atraído? É chamar a atenção. Você está andando na rua distraído, você não está prestando atenção direito, você está andando, mas de repente tem umas placas, uns cones, um homem lá com uma bandeirinha, querendo chamar a sua atenção, porque existe algo na pista que você precisa redobrar a sua atenção. O que aquele homem está fazendo? Ele tem que atrair a sua atenção. O papel dele é atrair a sua atenção. Mas a Bíblia diz aqui que, como é que o pecado nasce? O pecado nasce quando a carne consegue atrair a minha atenção. Quando ela consegue atrair a minha atenção, na sequência ela consegue me seduzir, ela consegue me convencer, ela consegue me ter sobre o propósito dela. O que ele está nos ensinando é que o pecado ele nasce que a nossa carne tem vontade de fazer algo, ela clama, ela grita, eu quero fazer isto. E aí cabe a nós fazer a vontade dela ou não. Se você mortifica a carne e não cumpre a vontade dela, o pecado não nasce. Quando o pecado nasce? Quando a vontade vem e eu alimento essa vontade na minha cabeça. Quando uma seta vem contra a minha vida e eu escuto algo e eu dou crédito àquilo. Preste atenção na palavra que é usada aqui. A atenção, quando lhe atrai. O simples fato de você dar atenção àquilo já é o princípio da queda. Se este é o princípio da queda, é na causa raiz que nós temos que agir. O simples fato de você dar crédito àquilo é uma consequência da queda. Ele atrai a sua atenção. E o simples fato de você começar a pensar, imaginar, a Bíblia diz que o pecado já nasceu, só que ele ainda está na sua mente. Ele não foi consumado. Você então começa a imaginar. O homem vê uma mulher na rua e de repente ele é atraído, ele é seduzido e pensamentos começam a tomar a sua mente. Ao invés dele mortificar, ele continua alimentando aqueles pensamentos, desejos, vontades. A Bíblia diz que neste momento o pecado nasceu, mas ele está aqui. Ele é um pecado que até o momento só você e Deus sabem que existe, mas ele já existe. Agora, se você pegar e consumar isso, ou seja, ir atrás dela,
pegar o telefone, correr atrás dela, ir marcar o encontro e consumar o ato. Aí ele diz, quando o pecado é consumado, ele sai da minha mente e ele passa a fazer parte dos meus atos, então a minha morte começa a ser gerada. Pode levar 9 meses, pode levar uma semana, pode levar 1 ano, pode levar 30 anos, mas a morte, que é a separação plena do homem de Deus, não é a física, ela está sendo gerada, um dia vai nascer. Antes de tudo isso é o que nós queremos falar, mas só para entender o que ele está explicando. A questão é, amados, que o inimigo das nossas almas, ele procura trabalhar com a nossa atenção. Talvez você pense que isso seja algo muito insignificante, bobo, mas é onde tudo começa. O inimigo, ele só precisa da nossa atenção. O resto é uma consequência de uma reação em cadeia que vai nos levar à morte. Quer um exemplo? Saul olhava para Davi de um jeito. Um dia ele escuta algo e ele dá crédito ao que ele escuta. Aquilo começa a ter uma importância para ele. Ele fala, por que eles estão elogiando mais a Davi do que a mim? E esse sentimento o leva à ira, ao ódio e à inveja. A ira e a inveja leva ele ao homicídio. Ele agora quer matar Davi. E isso faz com que ele vá andando, amados, de abismo sobre abismo, cada vez maior, até o dia em que ele mesmo tira a sua própria vida, sabendo ele que isto era reprovado por Deus e a condenação dele já estaria estabelecido, mesmo assim ele tira a sua vida. Terrível. E tudo começa quando ele começa a dar atenção. Vamos abrir no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. E aqui a Bíblia vai nos ensinar como tudo começou, lá no capítulo 3. Gênesis 3. Esse será o texto que nós iremos trabalhar hoje. Ele é um capítulo conhecido porque ele descreve a queda do homem, lá no Éden, no paraíso. E às vezes nós lemos de forma displicente a palavra de Deus. E nós vamos ver quanta informação, quanto ensinamento existe nesse capítulo, em poucos versículos. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 3 de Gênesis. Ora, a serpente era o quê? A mais astuta. E como o nosso inimigo trabalha contra nós? Com astutas ciladas. Percebe de quem ele está falando? A serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Isto também é um sentido, uma imagem figurada de toda a criação de Deus. O diabo também foi uma criação de Deus. O diabo também foi criado por Deus. E ele adquiriu uma característica muito interessante. Ele era astuto. Ele se tornou astuto. Ele tinha a capacidade de convencer, enganar as pessoas. Ele conseguiu, amados, arrebatar do céu 1/3 dos anjos. Ele conseguiu. Porque uma característica que ele tinha era a astúcia. E ele sempre teve isso. De tudo que Deus criou, existia uma criação, um ser que era mais astuto que todos. Lá do céu. Isso não é porque ele foi tirado do céu. Isto é algo que ele tinha no seu coração, nunca se preocupou em tirar e cultivou. E ele usou esta habilidade não para o Senhor. Ele usou essa habilidade para arrebatar 1/3 dos anjos, para também agir contra o homem, para a ele assim acreditando que o plano de Deus seria destruído pela sua astúcia. Então nós estamos vendo aqui o inimigo das nossas almas, que é astuto. E aí preste atenção o que ele faz. Ele chega e fala assim: e este disse à mulher: não comereis de toda a árvore do jardim? Como tudo começa, amados? Como que a queda do homem começa? Não começa com um sentimento, não começa com setas, começa com o simples fato de conseguir a sua atenção, de que você olhe para ele, de que você escute o que ele está falando, de que você pare tudo
e comece a dar crédito porque ele fala. É assim que começa. Você sai confiante no Senhor, e aí você escuta uma notícia no jornal, e você dá atenção para aquilo. Acabou sua fé. Vem o medo, vem a preocupação. Chega um boleto que você não esperava. Você dá atenção para aquilo. Você não dá atenção para a palavra. Você fala, meu Deus, e agora? Está tudo perdido, meu mês acabou. E você começa a dar crédito. Ele só precisa da sua atenção. E isto é algo que nós decidimos. Eu decido se eu vou dar atenção a ele ou não. Olhe para Jó. Qual era uma das principais características dele? Desviava-se do mal. Eu nem vou passar ali. Eu nem quero ouvir. Eu nem quero saber. Não precisa me contar. Por quê? Eu não posso dar atenção para essas coisas. Se eu começar a dar atenção para essas coisas, se eu começar a olhar para essas coisas, eu vou desfalecer, a minha fé vai acabar. O simples fato de nós darmos atenção para aquilo que o inimigo cria, já é o início da nossa queda. É assim que ele venceu o homem no Éden. E a Bíblia diz em Apocalipse 6 que aqui ele venceu, amados. Ele venceu no Éden. E ele saiu para conquistar mais vitórias, a Bíblia diz. E ele conseguiu muitas vitórias. Ele conseguiu fazer com que Sansão cumprisse o seu propósito, mas sem os dois olhos e tendo que entregar a sua própria vida. Ele conseguiu fazer que um rei que foi levantado sob a ordenança de Deus tirasse a sua própria vida como Saul. Ele conseguiu muitas vitórias. E Apocalipse diz isso, que ele conseguiu muitas vitórias. Ele não vai vencer a guerra, mas ele já venceu muitas batalhas. Ele só quer a atenção de Eva. Ele faz uma pergunta e amados, eu sei, não existe mal algum, não existe problema algum na pergunta dele. Uma pergunta comum, que Eva poderia ter um dia feito para Adão. Adão, nós podemos comer de todas as árvores que estão no jardim? É algo insignificativo, é algo que não tem problema, não é algo que te incomoda. É uma simples pergunta, porque ele não quer a sua resposta, ele só quer a sua atenção. Ele não quer ouvir o que você... Ele sabe que existe uma árvore que foi colocada ali, que não é para você tocar. Ele sabe. O simples fato dele fazer uma pergunta boba, sem importância, é porque ele não está interessado na pergunta e muito menos na resposta. Ele só quer a atenção. Tudo começa aqui, amados, quando nós damos crédito, quando nós paramos para ouvir, quando nós começamos a dar uma simples atenção àquilo que vemos, aquilo que ouvimos. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que desviar, fugir de toda a aparência do mal, fugir. Se parece, foge, sai de perto, não dá atenção, porque é o início da queda. Nós conhecemos a história e nós vamos ler os versículos. Tudo começa com ele conseguindo a atenção dela. Uma pergunta sem importância, boba. E talvez você possa pensar, qual mal eu responder? Por que eu não posso responder? Por que eu não posso só passar ali, só cumprimentar? Por que eu não posso só falar oi? Eu não vou... Não, amados. O simples fato de você dar atenção, olha o que vem acontecendo. A queda do homem começa a ser já desenhada. Versículo 2 e versículo 3. E disse a mulher, então ele conseguiu a atenção dela, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Começa de forma inocente. E aí, o que você fez? Não, eu só respondi. Eu respondi exatamente o que ele me perguntou. Que mal há nisso? Não há mal na resposta, muito menos na pergunta. Ele só quer a sua atenção. Porque se você inicia uma relação com ele, mesmo que sabendo, bom, ele é o diabo, e eu não posso me envolver com ele. O simples fato de começarmos a dar atenção, Eva vem e faz o quê? Aquilo que todos os homens fazem. Responde. Olha, é assim. Deus falou que,
nós podemos comer de todas as árvores, menos daquela. E tem um detalhe, ela dá a resposta precisa. Eu não posso nem sequer tocar. Só que tinha uma coisa muito interessante, que nós vamos aprender na Bíblia, que a simples ordenança de Deus, para Adão e para Eva depois, vocês não vão comer e nem tocar. Bom, se não é para comer e nem tocar, Eva fez algo muito sábio até então. Ela também nunca nem olhou. Ela nunca tinha visto a árvore. Ela morava numa imensa floresta e ela nem passava perto. Se eu não posso comer e nem tocar, nem perto eu quero passar. Eu sei que lá no meio tem uma árvore, mas eu não posso comer e nem tocar. Mas o texto mostra que ela nunca tinha visto mais à frente. Sabe o que isso significa? Ela nunca deu importância para isso. Ela nunca pensou na possibilidade, bom, já que Deus disse que eu não preciso nem olhar, não posso comer e nem tocar, mas Ele não disse que eu não posso olhar. Eu vou lá como curioso, só ver como que é o fruto, deixa eu ver como que é o fruto que eu não posso tocar e nem comer, eu só quero ver. Não, ela sabiamente nunca fez isso. Bom, já que eu não posso, eu não passo lá. Eu não dou atenção para isso. Isso não importa para mim. Isso não define como vai ser o meu dia, as minhas preocupações. Isso é algo que eu simplesmente deleto. Não passa pela minha cabeça. Nem a curiosidade de ir ver. Como no capítulo 34 deste mesmo livro, a Bíblia descreve a história de Diná. A curiosidade dela de conhecer as filhas da terra. Não, eu não vou lá fazer o que elas fazem. Eu só quero saber como que é. Eu quero subir no muro e olhar para ver como que elas são. O que elas fazem de noite? Para onde elas vão toda sexta-feira à noite? E chegam no outro dia de manhã. Eu só quero ver como é que é as filhas da terra. A Bíblia diz que no caminho ela foi tomada e ela foi humilhada e abusada sexualmente. A vida dela foi destruída pelo simples fato de, deixa eu ver como que é essa tal árvore. Não vou comer, não vou tocar, eu só quero ver como é que é. Eva estava muito bem, enquanto ela olhava nesta situação para a árvore, já que eu não posso, nem perto eu passo. Se eu sei que aquilo é errado, então nem perto eu passo. Se eu sei que aquilo não é bom, então eu não vou dar atenção para isso. Mas o inimigo conseguiu atrair a atenção dela. Agora a pergunta se transforma numa colocação. Agora não é mais uma pergunta. Agora o diabo lança uma seta para ela fazer uma reflexão. Olha o que diz o versículo 4 e o versículo 5. Diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Sabe por que você não pode dar atenção para o inimigo, para o pecado, para os desejos da carne? Todo homem que para diante do pecado para fazer uma reflexão, peca. Todo homem que para diante do pecado para analisar o pecado, peca. Porque o pecado a gente não analisa. O pecado a gente não fica ali filosofando, mas é verdade, porque, pensa comigo, amados, por que eu não posso comer desta árvore? Por que eu não posso tocar nesse fruto, se Deus colocou no meio do jardim? Por que razão? Não era mais simples Ele simplesmente não colocar esta árvore aqui? E você começa a pensar no quê? Eu acho que isso não tem um problema, porque se fosse um veneno, se fosse algo que viesse a nos destruir, Deus jamais, o Deus que eu conheço, amável, jamais ia deixar uma arma ali engatilhada, carregada, no meio do paraíso. Quando você para diante do pecado, você vai, amados, achando justificativas para fazer. Realmente, será que foi exatamente isso que Deus falou? Será que Deus não estava falando de uma outra coisa e na verdade eu entendi errado? Será que
é exatamente isso que a Bíblia diz, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que não é bem assim. Quando você para diante do pecado, eu provo para vocês, amados, vocês até na Bíblia vão achar razão para pecar. Até na Bíblia. Vocês vão achar motivos para pecar. Até na Bíblia. Vocês vão achar guarida para se justificar. Se eu, amados, parar diante do pecado e ficar pensando. Uma vez aconteceu algo comigo, muito interessante, amados. Eu testemunhei já, acho que uma vez aqui aos irmãos. Eu estava diante de um problema, um dilema na minha vida. Nós tínhamos passado anos muito difíceis na nossa casa. E eu também, profissionalmente, eu tinha me formado sem o diploma, estava devendo lá, tinha que pagar, mas não tinha emprego. Falei, na hora que eu arrumar emprego, eu vou lá pagar o meu curso. E aí eu consegui um emprego, um bom emprego. Não só na questão salarial, mas também na questão de que, amados, eu amava fazer aquilo. E quando eu estudava, era o meu sonho trabalhar com áreas contaminadas. E eu consegui entrar. Eu não tinha patrão. Então eu viajava, eu não tinha hora para acordar, eu não tinha ninguém me cobrando, eu fazia o meu plano de trabalho, eu amo viajar, então eu conheci um monte de cidade, um monte de gente, era uma delícia, eu amava fazer isso, e eu estava sendo bem remunerado, a empresa dava um valor lá todo dia para almoço, janta e café da manhã, eu não usava 30%, meu chefe falou assim, olha, esse é o valor que eu reservo, então assim, se você não quiser comer, se ao invés de quiser jantar, você quiser pegar um lanche, mas é esse valor, só que eu pago o restaurante, eu não vou te dar dinheiro. Então eu tinha um valor por dia, e aí quando eu terminava de comer tudo que eu precisava, sobrava lá R$15, eu pegava R$15 em chocolate. Eu voltava, às vezes da minha viagem, assim, uma semana e meia, metade da minha bolsa era chocolate. Aí eu passava no hotel, dava uns pouquinho para a Jéssica, e o resto levava a minha mãe, que gostava também. Eu amava o que eu estava fazendo. Só que este trabalho, preste atenção, este trabalho começou a tomar tanto do meu tempo, que eu não conseguia mais aconselhar os jovens. Eu não conseguia mais estar junto com eles, eu não conseguia mais estar presente na vida deles, e eu tinha esse costume. E isso começou a me incomodar. Eu estava muito feliz, mas existia um outro lado aqui dentro, que não era o Senhor me incomodando. Eu estava me cobrando, eu falei, Senhor, mas eu estou muito feliz, mas eu não estou conseguindo mais falar da Tua palavra. E aí eu tomei uma decisão no final do mês de novembro. Eu falei assim, eu vou trabalhar até o dia 31 de dezembro. E eu vou voltar para Sorocaba, mesmo desempregado, depois de 3 anos, trabalhando de graça, ralando, consegui, Deus abriu uma porta, me deu um emprego, e eu consegui. Depois de 3 anos, eu estava 6 meses trabalhando, e isso começou a me queimar, e eu falei, Senhor, eu vou fazer isso. Eu vou pedir a conta, e voltando para Sorocaba, eu vou tentar arrumar uma outra oportunidade. E o meu salário era muito importante dentro de casa, e a gente estava realmente passando muitas dificuldades. E eu fui conversar com meu pai e com a minha mãe. E meu pai falou uma coisa que eu fiquei pensando, amados, muitos dias. Ele falou assim, filho, percebe, olha como isso é racional. Filho, você ficou tantos anos, trabalhando, de graça, ralando. O Senhor abre uma porta. Você consegue um emprego. E agora você rejeita. Isso é gratidão? Pensa nisso. Amados, aí piorou tudo. Que eu falei assim, meu Deus, e agora? E eu falei, não, eu vou fazer, mas eu não vou fazer, Senhor, e nesse conflito. Não é racional isso? É, amados. Porque então você está sendo ingrato com Deus. Eu falei, Senhor, e eu orava, amados, eu orava a todo lugar, às vezes eu estava viajando no ônibus e eu ficava chorando, porque eu falava, Senhor, mas eu quero. E eu fazia, amados, lá eu ia, eu falava da palavra para algumas pessoas ali do hotel, eu falava, mas eu via as pessoas tentando falar comigo, eu não conseguia, e jovens se perdendo, saindo da igreja, e aquilo estava me destruindo. Até que no dia 15 de dezembro, eu ia trabalhar até o dia 31, no dia 11 de dezembro, eu recebo uma ligação, e 4 dias depois, eu já estava empregado e ia começar no dia 6 de janeiro. Antes de perder o meu emprego, o Senhor já tinha preparado. Eu poderia ter recuado. Porque se você colocar de uma forma muito racional todas as cartas na mesa, falou, Senhor, não tem porquê. É verdade, eu não quero ser ingrato com o Senhor. Eu vou continuar.
Se você parar diante do... Isso não é pecado, tá, amado? Só para vocês entenderem. Mas se você parar diante do pecado, você vai achar motivos para pecar. Por isso que a gente não tem que parar diante do pecado. Por isso que a gente não tem que dar atenção. Por isso que a gente não tem que nem sequer olhar. Porque se você lembra o que diz no Salmo 1? Não se detenha. Porque se você parar no caminho dos pecadores, você daqui a pouco é mais um. O simples fato de você começar a dar atenção, pensar, se a Bíblia disse não, não é não, é não. Não tem outro caminho. Não tem outra forma. Mas Deus diz também na sua palavra, por isso que o diabo foi com a palavra contra o Senhor. Deus falou que se você se jogar daqui, dará ordem aos seus anjos. Sim, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas está escrito que se você tiver fome, e ele estava com fome. Ele estava 40 dias sem comer. O Satanás, amados, o que é ser astuto? Ele começa a mostrar, está vendo? Você não está com fome? A Bíblia diz que se você viesse a padecer de fome, você poderia transformar pedras em pão. Por que você não faz isso? E amados, qual o problema dele transformar pedra em pão e comer? E matar a sua fome? Nenhum. Sabe o que Jesus está nos ensinando nessa confronto com o inimigo? Eu não dou atenção. Porque agora, daqui a pouco eu transformo pedra em pão. Daqui a pouco eu estou dando crédito aos fariseus. Daqui a pouco os fariseus falam assim, se você fizer um milagre eu passo a crer. Então tá bom, faz. Ele começa a entrar no jogo dele. Por isso não tem que dar atenção. Eva começa a responder. E quando ela responde, aí Satanás fala assim, mas você já parou para pensar? Que talvez isso que ele falou não é bem assim. Pronto. Já deu atenção. Já tem a sua atenção, agora você já está parando para ouvir. Agora você vai começar a dar crédito. E você acha justificativa para pecar. Você acha. Você começa a pensar e fala assim, é verdade. Aqui você escuta, o Espírito Santo testifica no seu coração e fala assim, pare de fazer isso. Aí você sai. Lá fora você para, começa a pensar. Aí você fala assim, não vou parar de fazer isso, porque eu acho que isso não é problema. Pronto. É só isso que ele quer. A sua atenção. Ele te convence, porque você para diante do pecado e você começa a falar, mas espera aí, não faz sentido Deus colocar uma árvore aqui tão prejudicial, não faz sentido nenhum, isso aqui não tem problema. Amados, nós trabalhamos, e os irmãos têm participado também, exatamente desses processos que muitas pessoas estão presas aos vícios. E como é que começa? Quando ele começa, ele foi lá, passou por um processo arrancou tudo de ruim, foi lá na clínica, sofreu, ficou isolado. Aí ele vem para ter a vida aí fora comum. Como que ele começa? Não, eu estou muito bem. Aí ele começa a reatar os contatos. Eu só estou conversando, eu não fui lá. Eu nem saí com ele. Eu só estou conversando. É só, e aí, beleza? Não estou mais lá, viu? Precisa de alguma coisa? Estou orando pela sua vida. Até fala que está orando. Olha que coisa boa. São só coisas boas. Aí, todo o vício que ele tinha deixado, hoje pela manhã nós estávamos falando isso, que a Bíblia diz, lá em Provérbios, que o vinho, ele é escarnecedor. O que ele está falando? A mesma coisa que nós estamos falando. Existem coisas que nós fazemos que não é pecado, mas ele fortalece o desejo da carne. Ele fortalece. Você não vai achar em nenhum versículo da Bíblia, que você não pode fumar. Só que a Bíblia fala que esta prática, ele é escarnecedora. O que ele faz? Ele começa a fortalecer o desejo da carne. E aí ele começa fumando um cigarro. Daqui a pouco é um maço por dia. Daqui a pouco é 3 maços por dia. Daqui a pouco ele já está nas drogas de novo. E não mais fuma cigarro. É isso que ele precisa, da minha atenção. E aí você para e começa a pensar, mas qual o problema de eu só falar? Qual o problema de eu passar naquela rua? Amados, uma certa oportunidade, eu compartilhei isso com um irmão, de um amado que já faleceu e que foi dependente químico por muitos anos. E um dia ele parou para me contar tudo o que ele fazia para não dar atenção às drogas. Um dia ele chegou a se jogar. Ele estava na casa do pai dele e começou a vir os pensamentos e ele falou, não, eu vou sair, eu acho que eu vou visitar tal pessoa. Ele já começou a planejar tudo. Aí de repente deu um estalo nele. Ele saiu correndo
pelo corredor da casa, no fundo, subiu o muro e ele sabia que do outro lado da casa do pai dele não tinha nada, era uma mata. Só que era um muro de 8 metros de altura. Ele pulou. Ele ficou 3 dias lá, noite e dia, com a perna quebrada, no meio do mato. E ele disse que quando ele pulou, ele falou assim, como eu sou tonto, como eu sou um idiota, olha o que eu fiz. E aí foi passando, porque ele não conseguia se mexer. Ele ficou 3 dias lá. Choveu uma noite, e aí chegou uma hora que ele começou a rir. Ele falou assim, amado, irmão, eu comecei a rir, porque eu percebi que eu estava vencendo. Eu comecei a rir, falei assim, inimigo, você não vai me pegar. Agora eu estou com a perna quebrada, como que eu saio daqui? Eu posso morrer aqui, pode ninguém nunca me encontrar, mas voltar para as drogas eu não volto. O que ele fez? Ele começou, quando ele viu que ele ia cair, ele correu, ele se jogou, e aí falou assim, eu nem pensei. Diogo, eu não pensei, cara. E eu nem sabia que era tão alto. Eu me joguei, caí, quebrei a perna e fiquei lá. 3 dias. Aí um dia eu ouvi as vozes do pessoal no fundo do quintal, eu comecei a gritar, aí subiram no muro, me viram lá. Aí desceram, me socorreram. O que aconteceu? Eu falei, eu caí do muro. E ele falou assim, eu nem contei para o meu pai, não contei para minha esposa, para eles não falarem assim, está ficando louco. Mas você entende, Diogo? Ele falou, você entende? Eu falei, eu sei. Isso é fugir. É o que José fez. Se ele ficasse, ele caía. Mas José caía, ninguém vence a carne. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que fugir de toda a aparência do mal, fugir dos desejos da carne. Por que eu uso o termo fugir? Porque tem que ficar longe, não pode passar perto. Eva começa então a pensar na possibilidade. Ela não começa a pensar na possibilidade de comer, ela começa a analisar a situação. Não faz sentido, né? Não faz sentido Deus matar a gente. Versículo 6 diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, ela nunca tinha visto. Aí ela começou a perceber, nossa, mas é uma árvore bonita, né? O fruto é grande, né? Bonito, é viçoso, olha que coisa linda, eu nunca tinha reparado. Aí começa, amados, e agradável aos olhos, e árvore desejável, para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Existe uma outra arma, que a Bíblia reprova, chamada cobiça dos olhos. Cobiça dos olhos. E a cobiça dos olhos, amados, ela nasce quando ele toca em algo, quando ele vê. Se você não vê, você nunca vai sentir vontade. Agora, se você vê, você vai querer ter. Isso é tão comum entre nós, amados. Eu gosto de relógio. E às vezes eu estou num lugar, eu vejo uma pessoa, olho para o relógio dele e falo, meu Deus, que relógio lindo. E eu fico assim, quanto será que custa? Eu já penso na possibilidade de ter. Eu fico pensando naquilo. Aí quando eu descubro o preço, eu fico triste. Aí eu começo a falar assim, nossa, mas, né? E, amado, se eu der atenção para isso, daqui meia hora eu já estou murmurando da minha vida. Também. Olha o que ele faz, olha um homem ímpio, faz isso e tem, e eu não tenho. Você começa a achar justificativa para reclamar, para murmurar, para ir contra Deus, para não estar certo. Chama-se cobiça dos olhos. Se você nunca tivesse visto, você nunca estava dando atenção, você nem estava pensando nisso, e você estava tocando a vida, agradecendo a Deus. Mas no momento que o olho toca, ele quer, e ela nunca tinha feito isso. Quando ela olha para a árvore, ela falou assim, é essa árvore aí que a gente está falando? Como ela é bonita. Olha como o fruto é bonito. Aqueles pensamentos de que assim, por que Deus colocaria aqui? Eles têm uma força agora maior. Fala assim, meu Deus, e ainda a árvore é linda. É claro que não tem problema fazer. É claro que não tem problema. Olha que árvore linda. Olha, eu não vejo motivos. Amados, eu e você aqui no lugar de Eva, nós não vemos motivo nenhum para não comer esse fruto, a não ser a obediência. Mas não tem problema, eu sei, pode até não ter problema nenhum,
mas eu não vou olhar, eu não vou tocar, eu não vou comer, porque ele disse que isso de alguma forma vai me prejudicar, e eu tenho que crer no Senhor. Se eu não crer que quando ele diz não, tem um propósito, tem um efeito destruidor na minha vida, mesmo que eu não acredite, mesmo que eu não veja como isso pode me prejudicar, eu tenho que simplesmente obedecer. Foi o que ela fez. Ela não deu atenção, ela não foi buscar justificativas. Amado, o simples fato de você começar a pensar na possibilidade, você já está caindo. Por que Tiago fala isso? Nós somos tentados. O inimigo fala assim: ei, Diogo, você pode comer de tudo? O tempo todo. A minha carne o tempo todo fala assim: eu quero, o tempo todo. E como que eu tenho que agir? Ignorando. Não é respondendo. Não, eu não vou fazer. Nem responda. Existe um pastor já muito avançado em idade, e americano, e um dia ele estava ministrando sobre isso. Ele falou assim: amados, é muito comum nós falarmos, em alguns momentos da nossa vida, até nos cultos, nós fazemos algumas declarações contra o diabo. E às vezes até você está ali no teu quarto orando, daqui a pouco você fala para o diabo: ei, diabo, você não vai vencer a minha vida. Amados, e ele falando assim, e isso é gostoso, às vezes você confrontar ele. Mas se tem algo que, se você fizer, ele nunca vai prevalecer, é você simplesmente ignorar a existência dele. Nunca nem falar o nome dele. Considerar que ele não existe. Que todo o propósito, o efeito que ele tem contra a sua vida, você não fala. Você o isola. E ele começou a falar sobre isso. Se nós isolarmos o diabo, o problema é que nós damos crédito ao que ele fala. Ele lança a seta, ele lança o pensamento e você alimenta o pensamento. E você fala assim: é mesmo, né? Como que Deus pode me amar e eu vivendo essa vida? Como é que Deus pode me amar e eu continuo aqui padecendo, tendo que trabalhar, não sou reconhecido, nada dá certo na minha vida, e isso acontece? Aonde está Deus? Ele só precisa lançar a seta e você precisa receber de bom grado. Foi o que Eva fez. Então ela olha para a árvore e ela começa agora a achar elogios. Ela começa a achar agora beleza naquilo que é reprovado. Por que eu não tenho que me deter no caminho dos pecadores? Sansão, amados, a Bíblia diz que o espírito que o tomava não o deixou enquanto ele dormia com prostitutas. Não deixou ele. Ele continuava forte. Os homens vinham acorrentar ele e ele se libertava. Deus não o deixou. E ele continuava forte. Esse é um engano. Nós achamos que, eu fiz, mas não desceu o fogo do céu, não me consumiu, não mudou nada na minha vida. Então esse negócio aí não é tão preocupante assim. Então isso aí não é tão problemático assim. E você começa a achar motivos para repetir. Sansão então começa a brincar. Nós de fora olhando, nós gritamos aqui lendo a história: Sansão, sai daí, foge desse lugar, você está ficando louco. Mas ele acredita. É a sedução, é a cilada. Nós estamos vendo a armadilha ali na frente, mas ele não está vendo, porque ela está escondida para ele. Para ele ela está escondida. Eva então cai, e o homem agora está separado de Deus. E tudo começou com atenção. O que foi? O que você perguntou aí? Não, a gente pode comer de tudo, menos daquela árvore. Só isso que ele precisa. Por que a Bíblia diz que é astuto? Porque astuto é a capacidade de te enganar, de persuadir. Se você o ignora, esta capacidade não tem efeito. Se você não o escuta, se você se desvia, se você não se detém no caminho, se você foge de toda a aparência do mal, esta capacidade, a sua habilidade, a sua característica principal, amados, presta atenção nisso. Ele conseguiu arrebatar 1/3 dos anjos que estavam no lugar onde Paulo disse assim: vocês não têm noção do que é aquilo. Eu não tenho como explicar para vocês. Estes anjos viviam neste lugar, compartilhavam disso, estavam lá. A capacidade dele de persuadir é imensa. Ele consegue. A única forma de vencer isto é não dar atenção. Os pensamentos vão vir, você tem que combatê-los, ignorar, soterrar eles.
Ocupa-te nestas coisas, como o Senhor ensina. Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é desejável, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é bom, nisso você tem que se ocupar. Porque isso não tem parte com o Senhor. O que Ele precisa é da nossa atenção. Se Ele tiver a minha atenção, a sua atenção, pronto. Agora Ele vai fazer o que Ele quer. Ele vai te mostrar que não vale a pena se santificar. Ele vai te mostrar que não vale a pena você continuar servindo a Deus. Ele vai te mostrar que não vale a pena você ir por esse caminho. E você no fim vai falar assim, Ele tem razão. A capacidade dele é tão grande, amados, que a Bíblia diz que Ele fala para Eva, o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Quando o homem peca, ele é separado de Deus. Deus vem até o jardim, condena a serpente, anunciando Cristo. Traz uma sentença também de maldição sobre Eva. Traz uma sentença de maldição sobre Adão. E despedem eles do Éden. Põe eles para fora do Éden. Olha o que o Senhor fala aqui. Amados, vamos avançar no mesmo capítulo 3, ok? Então, olha lá o que diz o versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. O que Deus fala? A mesma coisa que o diabo falou. Ele usou a palavra de Deus para enganar Eva. Eva, você vai ser que nem Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Que nem Deus, igual a Deus, levantou a soberba. Eu vou ser igual a Ele? Vai. Eu vou poder fazer o que Ele faz. Você vai ser igual a Ele. Você vai conhecer o bem, que hoje você conhece, mas também você vai conhecer o mal. Você vai saber que existe um outro lado. E é exatamente o que Deus fala. O diabo não mentiu para ela. Amados, aprenda algo. O engano não é mentira. O engano é a verdade distorcida. Por isso que ele usa a palavra, que é a verdade. Com a verdade, ele engana. Ele é sutil, ele é astuto, ele é muito bom nisso. E eu não conheço um homem que venceu o diabo dando atenção a ele. Um homem. A Bíblia diz em João 10:10 que ele tem 3 propósitos: matar, roubar e destruir. Nenhuma atenção, nenhuma associação que eu possa ter com ele pode ter um resultado bom. Vai causar destruição, morte, vai roubar tudo aquilo que o Senhor concedeu. É impossível nós corrermos paralelo à palavra de Deus, nós corrermos por fora, contornarmos a vontade de Deus e sobreviver. Não tem como. Eva foi destruída, Adão foi destruído, porque ele simplesmente deu atenção a ela. Eva deu atenção à serpente. É só isso que ele precisa. E Deus declara no primeiro versículo do capítulo 3, ele fala, viu, quando eu criei ela já se destacava pela sua astúcia. Lá no céu já foi assim. Repito, amados, ele conseguiu arrebatar 1/3 dos anjos que viviam frente a frente com Deus. Ele conseguiu mostrar para os anjos que aquilo não era um bom negócio, que não era uma boa escolha permanecer na presença de Deus. Amados, um lugar que apenas um homem foi capaz de ir e voltar, e ele descreve que não há possibilidades de explicar o que significa aquilo. E não se esqueçam que este Paulo que foi lá, ele volta, a vida dele começa a ser muito pior, porque agora ele mesmo declara, eu não quero mais ficar nessa terra. Ele queria morrer. Por quê? Porque o que eu vi que está sendo preparado para mim, eu não quero mais ficar aqui. Isso aqui é muito ruim. E os homens querem ficar aqui. Ele fala, vocês não têm ideia do que está sendo preparado para nós. E ainda vocês estão preocupados se vai conseguir, se vai conquistar, se vai chegar até ali. Vocês não têm ideia. E Satanás conseguiu 1/3 dos anjos olhar para isso e desprezar tudo isso. Ele é astuto, amados. E se nós dermos atenção, se nós continuarmos a dar ouvidos, se nós continuarmos a deixar esse pensamento entrar e ficar alimentando ele, o pecado vai nascer. Ele vai ser concebido.
ele vai gerar a nossa morte. É por isso que a vitória está em simplesmente não dar atenção, não ouvir. Não deixar esses pensamentos tomar conta. E quando menos você espera, esses pensamentos já estão ali te colocando para baixo, em dúvida, com medo, preocupado, porque você está dando crédito. Ele está te fazendo olhar para uma outra ótica. Veja por um outro lado. Não tem nada a ver. Esta é a frase, amados, que ele conseguiu simplesmente destruir toda a humanidade. Tirar o reinado do homem da terra e pegar para ele com uma simples frase, não tem nada a ver, e continua, amados, está assim de gente dentro da igreja dizendo assim, não, mas isso aqui não tem nada a ver, assim, e ele consegue. Se está dando certo, por que vai mudar? A nossa atenção, amados, tem que ser voltada a tudo aquilo que é puro, tudo que é bom, tudo aquilo que realmente edifica. E quanto à aparência do mal, a aparência pode talvez nem ser mal, mas se parece, já desvia. Não tem como nos associarmos a estas coisas e permanecemos na presença do Senhor. É uma questão de tempo para o homem cair. Não é isso que o Senhor tem para nós. Amém? Vamos orar.